Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos internautas e a todos os nossos internautas seguidores do nosso blog, do nosso Facebook, Twitter, Orkut, que por certo vão estar assistindo este vídeo que eu estou na manhã de hoje procurando transmitir essa mensagem divina. Ontem nós estivemos falando sobre o reino de Deus. Eu falei sobre a questão dos 10 leprosos que foram curados e em seguida, quando Jesus Cristo realizou esse grande milagre sobrenatural, alguém questionou a ele relacionado ao reino de Deus. Quando o reino dos céus viria a ser implantado? E Jesus foi muito claro quando ele disse que o reino de Deus não se revelaria de uma forma física, mas sim de uma forma espiritual. E hoje eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra que está aqui no capítulo 6 do livro de Mateus. Você pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 6, versículo de números 10. Você que tem Bíblia na sua casa e queira, por gentileza, compartilhar conosco a reflexão do dia de hoje, acompanhe. Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: amados, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Analise bem que essa palavra aqui, ou essa frase, ela foi dita pelo nosso Salvador Jesus Cristo, quando alguém chegou com ele e pediu que ele ensinasse a eles, isso é, por certo foi um dos discípulos, ensinasse a eles como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Cristo Jesus então disse que ele não fizesse como as demais nações, que usava de repetição. Então, a partir do versículo 9 do capítulo 6, ele os ensina a orar, que é justamente a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Não que nós temos que fazer essa oração repetidamente. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não é isso não. É um modelo de oração. Mas o versículo 10, ele destaca aqui um assunto muito importante, que fala relacionado ao reino de Deus. Ontem eu falei que alguém questionou a Jesus Cristo, quando perguntou a ele se o reino de Deus seria implantado de uma forma literal, de uma forma física. E Jesus Cristo então disse: não, no presente momento não será assim, o reino de Deus já está entre vós. Então esse reino aqui, ele iniciou-se a sua implantação lá no Calvário, quando Jesus Cristo rendeu o seu espírito a Deus e morreu em caráter de substituição por todos os nossos pecadores. Isso acontecendo, e o indivíduo aceitando a Jesus Cristo ou se convertendo ao cristianismo, porque converter ao cristianismo não é mudar de religião. Analise bem que, a princípio, o cristianismo genuíno, centralizado em Cristo, não é uma religião. É um segmento bíblico, é um segmento divino e celestial. A palavra religião é uma palavra de origem latim que quer dizer religare, que no original é o homem à procura de Deus. E cristianismo veio e modificou esse princípio doutrinário. A palavra cristianismo no original é Deus à procura do homem. A Bíblia diz em João 15,16 que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Então, não foi nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu. Então, a partir do momento que esse processo de escolha acontece na nossa vida, obviamente o reino de Deus é implantado dentro de nós. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é sobre referente a dois temas, que é muito falado nos dias atuais, que é o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é o Evangelho que nós atualmente pregamos, aceitamos, que a palavra graça quer dizer favor e merecido. E o Evangelho do Reino foi transmitido por João Batista, por Jesus Cristo, e a Bíblia ainda nos revela dizendo que será transmitida também, na grande tribulação, pelos anjos, pelas duas testemunhas e pelos 144.000 selados, que é 12.000 de cada tribo de Israel, que vão estar transmitindo esse evangelho na grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação, queridos e amados irmãos internautas, é justamente um processo divino que Deus enviará sobre a face da terra para julgar os que habitam. E nessa época Deus ainda está dando uma oportunidade de salvação para o ser humano, para a humanidade.
É bem verdade que nessa época a igreja não mais estará aqui, a igreja será arrebatada. Inclusive, eu gostaria até de mencionar que existem 3 correntes de interpretação relacionadas a esse assunto. A primeira corrente é pré-tribulacionismo, a segunda corrente é tribulacionismo e a terceira corrente é pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo são os que creem que a igreja não passará pela grande tribulação. O tribulacionismo é os que creem que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, porque a grande tribulação será dividida em 2 tempos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Grande tribulação que Jesus Cristo disse que nunca houve sobre a face da terra, certo? É justamente a 70ª ou a 70ª semana de ano que profetizou Daniel. 69 se cumpriu, falta justamente uma semana de ano, que uma semana de ano equivale a 7 anos, ou seja, né, a numeração 7, que é a numeração perfeita. Isso acontecerá justamente na grande tribulação. Então, nesse período, esse processo da grande tribulação será dividido em 2 etapas. Primeira, 3 anos e meio, segunda, 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio de uma grande tribulação, será então pregado o evangelho do reino, pelas 2 testemunhas, pelos 144.000 selados, que é 12.000 de cada tribo de Israel. Isso não tem nada a ver com nós gentios. Inclusive eu gostaria de destacar que hoje prega-se uma salvação relacionada a 144.000, uma relacionada à seita por nome TJ, que são pessoas egocêntricas que entendem que a salvação só está nele, certo? Está em um título denominado Jeová. Não, a salvação está em Jesus Cristo. Ele propriamente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação está em Cristo. E nessa época, esse evangelho do reino será transmitido. Só que, como eu falei, esse evangelho, ou esse reino de Deus que Cristo aqui se refere, ele já foi implantado em nosso coração. Para essa finalidade, esse objetivo, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para nós confiarmos nele, crermos nele e o aceitarmos. A própria Bíblia diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é por intermédio da fé. Tá certo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 a seguir. Tá certo, queridos? Então esse evangelho já foi, ou seja, esse reino já foi implantado dentro de mim, dentro do seu coração, e quer ser implantado no coração de todo aquele que crê. Tá certo? Então na manhã deste dia eu quero te dizer o seguinte: você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, aceite Ele, e esse reino de Deus que Cristo aqui se refere na oração do Pai Nosso será implantado no teu coração. Tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe e que o Senhor continue falando de uma forma categórica e magnífica em seu coração, no nome de Jesus. Amém.